Hallelujah. Aleluia. Well, let us continue now. Então vamos continuar agora. This session, I would like to talk about the objective or the goal of the church. Então nessa sessão eu quero então falar sobre o objetivo do alvo da igreja. But before I talk about this topic, Mas antes de falar sobre esse tópico, I want to sum up what is the eternal purpose. então quero dar um resumo do que é o eterno propósito. So let us look at the eternal purpose in, other explanation. Então vamos olhar ali sobre o eterno propósito em outro aspecto. So in the past eternity, Então, God no had made passado- a plan. No passado, na eternidade, Deus fez um plano. Okay, God decided, to determine two things. Então o Senhor decidiu a determinar duas coisas. Number one, Número 1, so to make Christ the preeminence or the king or the center of all God's creation. então ele decidiu de fazer Cristo ser o preeminente, o centro, a chave de toda a sua criação. So God determined before the world created Então Deus determinou antes de criar o mundo that one day Christ would be the king, the center of all his creation. Então decidiu que o Senhor Jesus seria o rei, o centro de toda a sua criação. That is written in Ephesians chapter 1. Isso está escrito em Efésios capítulo 1. One day Christ will become the center of everything. Então um dia Cristo será o centro de todas as coisas. That means he is the king. Isso significa que ele é o rei. If the king present and rules, Então se o rei ele vem e governa, then the kingdom come. então o reino é chegado. So that is the kingdom of God. Então é o reino de Deus. So what is the kingdom of God? Então o que é o reino de Deus? Very simple. Muito simples. The presence and the rule of king on earth. Então a presença e o governo do rei na terra. When he present, he rules. Então quando ele vem, ele reina. When he rules, the kingdom come. Então quando ele governa, o rei é chegado. That is the kingdom. Esse é o reino. Now, not only this, God determined before. Não somente isso, o Senhor Deus determinou anteriormente. After Jesus, was on earth, Então depois do Senhor Jesus estar na terra, he died, ele morreu. and then he was risen from the dead. Então ele foi ressurreto He dentre os mortos. went up to heaven, E ele foi glorificado aos céus. sat on the right hand of the E ele Father. sentou à direita do Pai. Now he became the head of a body, Então agora ele se tornou o cabeça do corpo. so that the corporate Christ will be formed. Então para que então o corpo fosse formado. So the second thing God determined is this: Então a segunda coisa que o Senhor determinou foi o seguinte: to make the church the fullness of Christ. então fez com que a igreja fosse então a plenitude. Yeah, to make the church the fullness of Christ. Então fez com que a igreja fosse a plenitude de Cristo. So what does it mean by the church is the fullness of Christ? O que significa então que a igreja é a plenitude de Cristo? There are two ways to explain this. Existem duas maneiras para explicar isso. Okay? The church is the fullness of Christ. Então a igreja é a plenitude de Cristo. The word fullness is pleroma in the Então a Greek. palavra plenitude em grego é pleroma. Pleroma means to be fully indwelt by God. Então essa palavra pleroma significa de ser completamente a habitação de Deus. So God already dwell in his church. Então Deus já habita na sua igreja, But don't stop there. mas não para aí. We have to let him
fully dwell in us and among Nós us. temos que deixar que o Senhor Deus habite plenamente em nós e entre nós. Until He feel at home in us and among us. Até que Ele se sinta em casa, em nós e entre nós. He wants to dwell fully in us and among us. Ele quer então habitar plenamente em nós e entre nós. Amen. Amém? That's the first way to explain the fullness of God. Então essa é a primeira maneira de explicar a plenitude de Deus. Now, the second way to explain the fullness of God Então a segunda maneira de explicar a plenitude de Deus, is how John Calvin explained it. então é como o Calvin, né? João Calvino, então explica. So John Calvin said, this is the meaning. Então João diz isso, que é o significado. He said, the body of Christ is the fullness of Christ. Então ele diz que o corpo de Cristo é a plenitude de Cristo. What does it mean? O que isso significa? That means the body is the completion of the head. Então fala então que o corpo é o completar da cabeça. Because the head and the body complete one another. Então o corpo e a cabeça se completam um ao outro. Okay, look at me. Então olhe para mim aqui. See, my body is created to complete the head. Então meu corpo foi formado para completar a minha cabeça. But also my body, is created to complete. Also my head is made to complete the body. Mas também então minha cabeça foi feita para complementar o meu corpo. Because if my body without the head, is nothing. Então meu corpo sem a cabeça não é nada. Because the body need the head to flow lives. Então o corpo necessita da cabeça para que flua a vida. So the body need the head. Então o corpo necessita da cabeça. Right? Está certo isso? But the other way also true. Mas também da outra forma também é verdade, verdadeiro. The head also need a body. A cabeça também precisa do corpo. Now, what for the body? Mas para que o corpo? Para que o corpo então? Because the body is made to be the completion, expression of the head. O corpo é feito para ser o complemento da missão da cabeça. Look at me. Olhem para mim. Okay, whatever I do in my body, Tudo que eu faço no meu corpo, whatever I want to do, I do it through the body. tudo o que eu quero fazer, eu faço através do corpo. Whatever the head wants to do, the heads do it through the body. Tudo que a cabeça quer fazer, faz através do corpo. Is that right? Isso é verdade? For example, Por exemplo, if the head says walk, então se a cabeça diz ande, the body express it. então o corpo se expressa. The head says run, Então a cabeça fala corra, the body express it. então o corpo se expressa. The head says sit down, Então a cabeça fala sente-se, the body express it. então o corpo se expressa. Go to the toilet, Então vá para a Tailândia, the body express it. então o corpo se expressa. Amen. Amém? I never seen the body reject the head. Eu nunca vi o corpo rejeitando a cabeça. For example, if the head says go to the toilet, Se a cabeça fala vá para o banheiro, não para a Tailândia, the body said no. então aí o corpo fala I assim, don't want to go não, to the eu não toilet. vou para o banheiro. You go by yourself. Você vai sozinha, So cabeça. the head goes to the toilet by Então a itself. cabeça está indo sozinha para o banheiro. Scary, huh? É muito medonho isso. So the body is the expression of the head. Então o corpo é a expressão da cabeça. Amen? Amém? Now, Agora, what is the goal of the church? então qual é o alvo da igreja? God wants the church to be the fullness of the head. Então Deus quer que o corpo seja então a plenitude da cabeça. What does it mean? O que isso significa? That means whatever the head wants to do, Então, the tudo que a- body obey. Então tudo que a cabeça quer fazer, o corpo obedece. For example, Por exemplo,
if the head wants to say something, Então, se a cabeça quer falar algo, but the mouth shut up, mas então a boca se fecha, so the head cannot be expressed. então a cabeça não pode ser expressa. Do you know a lot of cell group like that? Você conhece muitos grupos de célula assim? The head wants to say something, Então, a cabeça quer dizer algo, but the member all mute. então os membros estão todos silenciosos. Do you have something to say? Você tem alguma coisa para falar? How about you? Oh, e você? How about the cell leader? Oh, e o líder da célula? Cell leader also no. Ou também o líder da célula não quer falar mais nada. So this is a normal cell. Isso aí é uma célula anormal. This is not, reaching the fullness of God. Não está alcançando a plenitude de Cristo. Another example. Outro exemplo. The head wants to move the body to evangelize. A cabeça quer mover o corpo para evangelizar. The head wants to move the body to go to some place. Então a cabeça quer mover o corpo para ir em algum lugar. But the body paralyzed. Então o corpo se paralisou. They could not walk. E não pode andar. Do you have that kind of cell, pastor? Você tem esse tipo de célula, pastor? Oh, in Indonesia a lot. Oh, na Indonésia tem muito. Paralyzed cells. Paralyzed. Está paralisada a célula. That's why Por isso, the goal of the cells então o alvo da célula is to become healthy body. é para ser então um corpo saudável. Amen. Amém? So that's the meaning of the fullness of Christ. Isso é o significado da plenitude de Cristo. That means, Isso significa, we have to become the full dwelling place of God. nós temos que nos tornar então a habitação completa de Deus. So God wants to make the church the full dwelling place of Him. O Senhor Deus quer fazer a igreja o local da plenitude da sua presença. If that happen, E se isso acontecer, then the corporate Christ will be formed. então o corpo de Cristo vai ser formado. Hallelujah. Aleluia. God wants the corporate Christ to be formed. Deus quer que todo o corpo de Cristo seja formado. When the corporate Christ formed, Quando então o corpo de Cristo é formado, now the kingdom expanded. então o reino se estende. Hallelujah. Aleluia. Because now not only Jesus rule, Não somente agora o Senhor Jesus governa, He rule with all the kings. mas Ele governa através e Ele reina através de todos os reis. Because we are all priests and kings. Porque nós todos somos sacerdotes e reis. We are all kings. Somos todos reis. Say to the person next, hey, you are kings. Fala para a pessoa do seu lado, oh, você é um rei. We are kings, He is the King of kings. E nós somos reis e Ele é o rei dos reis. Hallelujah. Aleluia! Now, Agora, after Jesus sat at the right hand of the Father, o Senhor Jesus está sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Jesus no more the personal Christ. O Senhor Jesus não é somente o Cristo pessoal. The personal Christ already died. O Cristo pessoal, o individual já morreu. And He is risen now. Agora Ele é ressurreto. He become the head of the church. Ele agora é o cabeça da igreja. Now the Christ is the corporate Christ. Agora Cristo é o corpo de Cristo. But many people don't understand the corporate Christ. Mas muitas pessoas não entendem a questão do corpo de Cristo. They still try to know the personal Christ. Eles ainda estão tentando conhecer o Cristo pessoal. Paul said this, Paulo diz assim: I no longer know Christ, in the flesh. Eu não mais conheço Cristo na carne. But I know the risen Christ now. Mas agora eu conheço Cristo ressurreto. The Christ Paul preached is the corporate Christ. Então agora o Cristo é o corpo de Cristo. This is important. Isso é importante. If you read all the book, he wrote all the epistle. Então todas as epístolas que Paulo escreveu, He talked a lot about the
corporate Christ. Então ele fala sobre esse Cristo corporativo, esse Cristo, o corpo de Cristo. So what is the goal of the cell? Então qual é o alvo da célula? It's not just to multiply. Não é somente multiplicar. What is the goal of the cell? Qual é então o objetivo, o alvo da célula? It's not just to have many members. Não é somente ter muitos membros. So what is the goal of the cell? Então qual é o objetivo, qual é o alvo da The goal célula? of the cell is to be the corporate Christ. É ser a plenitude de Cristo. So if we know how to live as body, E então se sabemos como viver como corpo, then we become the corporate Christ. então nós nos tornamos a plenitude de Cristo. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. Let's look at Paul. Vamos olhar para Paulo. Yeah, please read this. 1 Corinthians 12, verse 12. Ora, 1 Coríntios capítulo 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. He said, so is Christ. Ele fala, assim é Cristo. He didn't say, so is the church. Ele não fala, assim é a igreja. He said, so is Christ. Ele fala, assim é a igreja. Because for Paul, Christ and the church are one. Porque para Paulo, Cristo e a igreja são um. Like my body and my head are one. Como o meu corpo e a minha cabeça são um. Look at me. Olhem para mim, olhem para mim. Okay, please tell me, Por favor, me diga, which one is Edileu? quem é o Edileu aqui? Only the head or the head plus the body? Quem é Edileu? É só a cabeça ou é a cabeça e o corpo? The head plus the body. É a cabeça e o corpo. If you consider Edileu only the head, I'm not very happy. Se você considerar Edileu somente a cabeça, eu não sou muito feliz com isso. Edileu Não vou is ficar not only feliz. the head. O Edileu não é somente a cabeça. Edileu is head plus body. Edileu é a cabeça e o corpo. Because my head and my body cannot be separated. Porque a minha cabeça e o meu corpo não podem estar separados. That's also the corporate Christ. É assim mesmo o corpo de Cristo. The corporate Christ, the head and the body is inseparable. Então o corpo e a cabeça e o corpo de Cristo é inseparáveis. São inseparáveis. So Christ is the church is Christ. Então Cristo é a igreja é Cristo. But very few people understand. Mas muitas poucas pessoas entendem isso. We always want to come back to personal Christ. Todas as vezes nós queremos aquele Cristo pessoal, Hey, individual. Paul said, I no longer know Christ in the flesh. Eu não mais conheço Cristo na carne, Paulo fala. Do you want to know Christ? Você quer conhecer Cristo? Christ is here now. Cristo está aqui agora. He is in the body. Ele está no corpo. So if you want to see Christ, Se você quer ver Cristo, if you want to taste Christ, se você quer provar de Cristo, if you want to experience se Christ, você quer experimentar Cristo, you have to live in a body. você tem que viver no corpo. If you don't live in a body, Se você não viver no corpo, you think you can know Christ personally, você pensa que pode conhecer Cristo individualmente, you will never know Christ. você nunca vai conhecer Because Cristo. Christ now is in the body. Porque Cristo está no corpo. 2, 3 people gather in my name, I will be there. 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Amen. Amém? You want to see Christ? Quer ver Cristo? You want to know Christ? Quer conhecer Cristo? You want to enjoy Christ? Quer se alegrar com Cristo? Live in the cell group. Viva então na célula, no grupo da casa. Live in the body of Christ. Viva no corpo de Cristo. Then, you will see Christ. Então, você vai ver Cristo. Amen. Amém? So don't be independent Christian. Não seja independente. We have to live as body. Nós temos que viver como corpo. Amen. Amém? This is very important. Isso é muito importante. Look at another verse. Vamos olhar outro versículo em Colossenses, capítulo 3, versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre,
Mas Cristo é tudo e está em todos. Hallelujah. Christ is all in all. Cristo é tudo em todos. This is the new man. Esse é o novo homem. There is only one new man. Só existe um novo homem. See, in the West, we were taught new man is personal. Então, no Ocidente, é dito que o novo homem é pessoal, é individual. No. Não. The new man is Christ and the body. Então, o novo homem é Cristo e o corpo. Because Christ is all. Porque Cristo é tudo. What is the all? O que é tudo? The combination of all kind of people. É uma combinação de todos os tipos de pessoas. Jewish, non-Jewish, Judeus, não judeus, barbarian, Scythian, bárbaros, escita, circumcised, uncircumcised, circuncisos, não circuncisos, man or woman. homem ou mulher. You can add more. E você pode adicionar Brazilian, Indonesian. brasileiros e indonésios. You can add more. E pode adicionar mais. Black or white. Ou preto ou branco. All are in one. Todos estão em um. Christ is all. Cristo é tudo. Amen. Amém. That is the new man. Esse é o novo homem. So we only have one new man. Nós só temos um novo homem. Yeah, Ephesians 2:15. Então Efésios capítulo 2:15. He has break down the wall of separation. Ele quebrou então a parede da separação Between Jewish and non-Jewish. entre judeus e não judeus. And make them into one new man. E colocou-os em um só, em um homem. Only one new man. Somente um novo homem. Not many new men. Não muitos novos homens. See, in the West, we were taught new man is a person. Ou no Ocidente, novo homem é uma pessoa. How wrong is that teaching? Isso é tão errado. Oh, I am a new man. Ou eu sou um novo homem. I don't need body of Christ. Eu não preciso corpo de Cristo. Because I am a new man. Eu sou um novo homem. No. Não. The new man is not a person. Um novo homem não é uma pessoa. The new man is the body of Christ. O novo homem é o corpo de Cristo. Which the head is Christ. Com a cabeça que é Cristo. This combination is the new man. Essa combinação é o novo homem. That means if you live in the new man, se você vive no novo homem, no more individualism. Não mais individualismo. Amen. Amém. Whoa, this is important. Isso é importante. Hallelujah. Aleluia. So what is the objective of the cell? Qual é o objetivo então da célula? We have to be, we have to be the corporate Christ. Nós temos que ser então Cristo, o corpo de Cristo. Now, what is the corporate Christ? O que é esse Cristo corporativo, o corpo de Cristo? What is the meaning that cell is the fullness of Christ? O que significa então que a célula é a plenitude de Cristo? Okay, I will explain to you. Eu vou explicar para vocês. This is important. Isso é importante. Look at me. Olhem para mim. The Bible says Christ is the head. A palavra de Deus fala que Cristo é a cabeça. We are his body. E nós somos o seu corpo. Amen? Amém? But what does it mean by head here? O que significa aqui a questão quem é a cabeça aqui? Okay. Head doesn't mean from neck up. Não significa somente do pescoço para cima. And body is from neck down. E o corpo é do pescoço para baixo. No. Não significa Because isso. Paul even said the eyes is also the body member. E fala que o olho é parte do membro do corpo. Ear is also the body member. A orelha também é membro do corpo. Mouth also body member. Então a boca também é parte do membro do corpo. But dislocated neck up. E aqui isso tudo está aqui acima do pescoço. So what does it mean by head O here? que o Senhor está querendo dizer aqui sobre quem é o cabeça? So, this is the meaning. Isso é o significado. The head means the invisible control center inside. Cabeça, então, é o centro de controle invisível dentro da cabeça. Do you know inside my body, Sabe que dentro do meu corpo, here, aqui, there is an invisible control center. You tem cannot então um see. centro de controle invisível que nós não podemos ver. Do you know? Sabia disso? What is that?
Sabe o que é isso? They are Trinity also. Tem também, é uma trindade também. Number one, Número 1, my brain. o meu cérebro. My brain control my whole life. Então o meu cérebro controla toda a minha vida. But in the brain you have the mind. Mas dentro do cérebro, então, existe a mente. Do you know mind and brain cannot be separated? Você sabia que a mente e o cérebro não podem se separar? But you can differentiate between them. Mas você pode diferenciá-los entre os dois? But my brain and my mind cannot operate without the spirit. Mas o meu cérebro e a minha mente não pode operar sem o espírito. So I have my brain, Eu tenho o meu cérebro, my mind, minha mente and the spirit e o espírito living inside the body, vivendo dentro do corpo, but usually located here mas inside. está localizado aqui dentro. This is like the Trinity. Isso é igual à Trindade. See, the Trinity is the Father, Então, o cérebro é o Pai, the Word of the Father, então a palavra do Pai and the Holy Spirit. e o Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia! This is the control center. Esse aí é o centro de controle. But they are invisible. Mas eles são invisíveis. So the Trinity is invisible. A Trindade é invisível. They are inside us. Ele está dentro de nós. So in your cell group, the same thing. Na célula é a mesma coisa. You cannot see the Trinity, Você não pode ver a Trindade, but they are inside your cell. mas está lá dentro da sua célula. Amen? Amém? Look at me. Olhem para mim. I have a control center, Trinity inside. Eu tenho então um centro de controle da Trindade aqui dentro de mim. My brain, Meu cérebro, my mind, minha mente, my spirit. meu espírito. But can you see my brain? Você pode ver o meu cérebro? No. Não. Can you see my mind? Pode ver minha mente? No. Não. Can you see my spirit? Pode ver o meu espírito? No. Não. Because they are invisible. Porque são invisíveis. But Mas can you see their expression? você pode ver a expressão? Their expression can be seen in my body. A expressão pode ser vista no meu corpo. Hallelujah. Aleluia. That's also the cell group. Isso também é a célula. You Grupo cannot de see the célula. Trinity. Você não pode ver a Trindade. But actually the Trinity dwell inside us. Mas a Trindade habita entre nós. But do you want to see the Trinity? Mas você quer ver a Trindade? How to see the Trinity? Como nós podemos ver a Trindade? Look at the second statement. Então veja a segunda afirmação. Christ and the Trinity God only can be fully expressed Cristo, ou na verdade a Trindade de Deus, somente pode ser plenamente manifestado if all the body member fully connected with Christ se todos os membros do corpo estão plenamente conectados com Cristo and fully function. e estão plenamente funcionando. Look at my body. Olhem para o meu corpo. My body only can express the inside, the control center. O meu corpo somente pode expressar aquilo que está no centro de controle dentro da minha cabeça. If all the body members Se todos os membros do corpo fully connected to the control center. está completamente então funcionando, conectado com a cabeça, Is that true? com o centro. Isso é verdade? If they're not connected to the control center, Então, se o corpo não está plenamente conectado no centro de controle, my body looks like this. meu corpo parece isso. Some cell group Algum grupo de célula é assim. do you have something to share? Você tem alguma coisa para compartilhar? How about you? E você? How about you, cell leader? E você, líder do grupo? See, that is not fully connected to the control center. Não está conectado no centro de controle. Some body member Alguns membros do corpo, only a part connected to the control só center. algumas partes estão conectadas no centro de controle. The other half
is not connected. A outra metade não está conectada. Some cell group are like this. Algumas células de grupo é assim. Only half connected to the control center. Só a metade está conectada no centro de controle. The other not connected. A outra metade não está conectada. Do you understand? Vocês estão entendendo? Pastor, do you have that kind of cell? Pastor, vocês têm esse tipo de grupo? No, only in Indonesia. É somente na Indonésia. Some cell group Alguns grupos de célula has a lot of activities. têm muitas atividades. A lot of movement. Muitos movimentos. But this movement not come from the head. Esses movimentos não vêm da cabeça. Oh, a lot of movement. Um monte de movimento. We call this Parkinson. Isso aí é Parkinson. Some cell Parkinson. Algumas células têm Parkinson. Oh, they have a lot of activities. Muitas atividades. Oh, hallelujah. Oh, aleluia. It looks like very dynamic. Parece que está muito dinâmico. But actually not from the head. Não é da cabeça. Parkinson cell. É Parkinson. Do you understand? Vocês estão entendendo? That's why É por isso. we need to equip the cell Por isso que nós temos que equipar a célula so the cell become healthy. para que a célula possa ser então saudável. That every member connected fully to the head. Então todos os membros estão completamente, plenamente conectados à cabeça. And all the members express fully the E head. todos os membros estão então expressando diretamente a plenitude da cabeça. They function fully. Funcionam plenamente. If your cell group like this, Se a sua célula é assim, your cell group reaches the fullness of God. a sua célula então alcança a plenitude de Cristo, de Deus. Then the corporate Christ will be expressed. Então esse Cristo corporativo, o corpo de Cristo vai ser expresso. What happened when the fullness of when the corporate Christ being expressed? Então o que acontece quando o corpo de Cristo é expresso? 3 things will happen. 3 coisas acontecem. Number 1, Número 1, the image of Christ will be fully seen. então a imagem de Cristo vai ser completamente vista. When people enter your cell, Quando então as pessoas entram na sua célula, they said, "Wow, I see Christ here." eu vejo Cristo aqui. Can people see Christ in your cell group? As pessoas podem ver Cristo no grupo na sua casa? How? Como? All the body must function. Todos os membros têm que funcionar. For example, Por exemplo, if you never meet me, se never, você nunca tivesse me encontrado, you want to know me in person. você gostaria de me conhecer pessoalmente. You want to, to know me, in person. Você quer me conhecer pessoalmente? How? Como? Because Edileu is not just the head. Porque Edileu não é somente a cabeça. Edileu is the head plus the body. Então Edileu é a cabeça mais o corpo. So if you want to know Edileu, Se você então quer conhecer Edileu, I have to present my whole Edileu to eu you. tenho que me apresentar como todo para você. For example, Por exemplo, if you want to know me, se você quiser me you conhecer, say, "Hey, I want to know that preacher. ou eu quero conhecer aquele pregador, His name is Edileu." ou o nome dele é Edileu. People said Edileu's theology is like this. Então as pessoas falam que a teologia do Edileu é assim. His teaching is like this. O ensino dele é assim. And people said he looks like Jackie Chan. Ele parece com Jackie Chan. But actually it's wrong. Mas isso realmente está Jackie- completamente errado. Jackie Chan looks like me. É okay? que o Jackie Chan se parece comigo. So when you meet Jackie Chan, Quando você encontrar o Jackie Chan, tell him he looks like fala me. para Okay? ele que ele se parece comigo. For example, if you want to know me, Se você quer me conhecer, how do you know me? como você vai me conhecer? I have to come with my complete Edileu. Então eu tenho que me apresentar como o meu um completo Edileu. If I only send you one of my member, Se eu enviar somente um dos meus membros, my hair, for example, meu cabelo, por then exemplo, my hair fly to you então o meu cabelo vai voar até and você. say, "Hello, Ei, hello, oi. this is a part of Edileu. Esse é parte do Edileu. Can you see Edileu?" Você pode ver o Edileu?
Edileu. You say no. Não. Why Edileu looks like a worm? Porque o Edileu parece com uma minhoca. Huh? Minhoca. Minhoca. People said he's handsome, but why he looks like a worm? Ele é muito bonito, mas por que ele parece com uma minhoca? Because one member cannot express the whole Edileu. Porque um membro não pode expressar todo o Edileu. Do you understand? Você entende? Or maybe I send you another bigger member. Então eu vou te mandar agora dessa vez um membro maior. My eyeball. Eu vou mandar o meu olho. It came out. Dung, 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 dung. It Cai, rolled to you. vai rolando até você. And then the eye said, hello. Aí o olho fala, oi. This is a part of Edileu. Esse é parte do Edileu. Can you see Edileu? Você tá vendo o Edileu? I can see you. Eu posso te ver. You say, whoa. E eu falo, Why Edileu looks so scary? por que então o Edileu tá parecendo tão assustador? People said he looks like Jackie Chan. As pessoas falam que ele parece com Jackie Chan. But why he looks like so scary? E por que ele parece tão assustador? Because one member cannot express the whole Porque um Edileu. membro não pode expressar todo o corpo. Do you understand? Você me entende? That also happened in the cell. Isso também acontece na célula. If in your cell, Se na sua célula, only the cell leader functions. se só o líder da célula funciona, He is the one who preaches. você é aquele que prega, He is the one who prays. esse é aquele que He ora, is the one who prophesies. é aquele que He profetiza, is the one who do everything. esse é aquele que faz todas as coisas. Christ cannot fully be seen. Cristo não pode ser completamente visto. But if all the member of the cell function, Mas se todos os membros da célula funcionam, when people come to your cell, quando as pessoas vêm na sua they célula, will say, as aha, pessoas vão falar, I aham, see Christ. eu vejo Cristo. Do you understand? Vocês entendem? That's why so important we have to train every cell member to function in the cell. Por isso que é tão importante treinar cada membro da célula para que se expressem. Amen. Amém? Now, the second things that will happen, Então, o segundo fator, the will of God will only be fully seen if we all, become corporate Christ. o corpo de Cristo somente vai ser, a vontade de Cristo, de Deus, vai ser somente completamente expressada se nós Look at me, very important. nos expressamos plenamente. Agora olhem para mim. Since Jesus sat on the right hand of the Father, Porque o Senhor Jesus está sentado à direita de Deus He is Todo-Poderoso. now the head. Ele é o cabeça. And the head cannot be separate with the body. Então a cabeça não pode estar separado do corpo. So since that time on, Então desde aquele tempo até agora, Christ will not do anything without His body. Cristo não vai fazer absolutamente nada sem o seu corpo. That's why, É por isso, if you want to see Christ's works, se você quer ver o trabalho, a obra de Cristo, the body has to express Him. o corpo precisa se expressar. Because Christ will not do anything without the body. Porque Cristo não vai fazer nada sem o corpo. If Christ wants to speak, Porque se Cristo quer falar, He will speak through the body. Ele vai falar através do If corpo. Christ wants to evangelize, Se Cristo quer evangelizar, He will evangelize through the vai body. evangelizar através do corpo. That's why the most powerful evangelism is body evangelism. Porque por isso que o mais poderoso evangelismo é o evangelismo corporativo. Whatever Christ wants to do, Tudo que Cristo quer fazer, He will always do it through the body. vai fazer sempre através do corpo. For example, if you want to transform your city, Se você quer transformar a sua cidade, He only transform it through the body. Ele só vai transformar através do corpo. So you want to see transformation happen in your city? Você quer ver transformação acontecer na sua cidade? Build His body. Construa o seu corpo. Build His cell group in your city. Edifique as suas células na sua cidade. So every cell live as a body. Todas as células vão viver como corpo. When every cell lives as a body, Quando a célula vive como corpo, Christ can do whatever He wants to do. Cristo pode fazer tudo aquilo que Ele quer. Hallelujah. Aleluia. And transformation will happen in your city. E transformação vai ocorrer, vai acontecer na sua cidade. Amen.
Amém? Now, the last thing. Então, uma última afirmação. What will happen when we become, the corporate Christ? O que acontece então quando nos tornamos Cristo corporativo, o corpo de Cristo? Oh, this is powerful. Isto é poderoso. Yeah. The power and the ministry of Christ will be fully manifested. O poder e o ministério de Cristo vão ser plenamente manifestados. Please read John chapter 14, verse 12. Então, 3, o poder e o ministério de Cristo serão plenamente manifestados. João 14, versículo 12. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Hallelujah. Aleluia. Who of you believe in Christ? Quem acredita em Cristo? What promise Christ given in this verse? Que promessa que o Senhor Jesus está dando nesse versículo? He said, the works I do, he will do also. A obra que eu faço, Ele também fará. Amen? Amém? Even greater works. E o Senhor fala que ainda maiores coisas. Why? Por quê? Because I am going to the Father. Porque eu vou para o Pai. This last sentence very important. Because I am going to the Father. Essa última frase é muito importante, porque eu vou para o Pai. See, many people misunderstood this verse. Muitas pessoas interpretam errado esse versículo. People thought this is for personal. As pessoas pensam que esse versículo é para o indivíduo, individualmente. No. Não é para nós. The context is not individualmente. Personal. O contexto não é para um indivíduo. Because individually we cannot compare to Christ. Porque individualmente nós não podemos ser comparados com Cristo. How can you become like Christ? Como que você individualmente vai ser igual a Cristo? Individually you don't have all the gift like Christ. Individualmente nós não temos todos os dons como Cristo tem. Individually you cannot do what Christ did. Então individualmente você não pode fazer todas as coisas que Cristo fez. This is not personal. Isso não é pessoal. That's why, por isso, the New NIV translation, por isso que a nova tradução da nova tradução inglesa, already changed the subject here. Nova versão internacional mudou então ali o sujeito de singular para plural. I read to you New International Translation. Então vou ler para vocês aqui a nova versão internacional. Very truly I say to you. Verdadeiramente eu falo a vocês, whoever believes in me, quem crer em mim, will do the works I have been doing. Farão coisas que eu tenho feito, and they will do even greater things than this. E eles farão ainda coisas maiores do que essas. In all the other translation is he. Todas as outras traduções, em vez de falar eles, fala ele, singular. But now New NIV said no. Agora, essa nova tradução da nova versão internacional não fala ele fará maiores coisas. Eles farão maiores coisas do que essas. So this is not a personally, no. Isso não é algo pessoal, individual. This is the body of Christ. Este é o corpo de Cristo. The reason Jesus gave because He said, I am going to the Father. A razão disto é porque o Senhor Jesus falou que estava indo para o Pai. What happened when Jesus going to the Father? O que aconteceu quando o Senhor Jesus foi para o Pai? When Jesus going to the Father, o Senhor Jesus então foi para o Pai. He sat at the right hand of the Father. E sentou à direita do Pai. He sent the Holy Spirit down. Ele mandou o Espírito Santo. And baptize the believer into the body of Christ. E batizou então os crentes no corpo de Cristo. 1 Corinthians 12:13. Então 1 Coríntios capítulo 12, 13. The function of the Holy Spirit a função do Espírito is Santo to baptize
baptize us into the body. É para nos batizar dentro do corpo de To Cristo. form the body of Para Christ. formar o corpo de Cristo. John chapter 14 is all about the descendants of the Holy Spirit. João capítulo 14 é tudo sobre a vinda do Espírito To Santo. form his house. Para formar a sua To casa. form his body. Para formar o seu corpo. To form his family. Para formar a sua família. So this is not about individual. Então isso não é sobre o This indivíduo. is the body. Isso é sobre o corpo. So Jesus said, they will do the works I do. Eles farão o trabalho, a obra que eu faço. Not a person. Não é uma pessoa. So wrong the teaching. We were taught, I can do. No, you cannot. É um ensino completamente equivocado. Eu faço. Não, isso é errado. This is the body. Esse é o corpo. When we gather together as body, Quando nós estamos juntos como corpo, is equal to corporate Christ. é igualmente o corpo de Cristo, esse Cristo corporativo. Then we can do the works Jesus did. Então nós, juntos podemos fazer a obra que o Senhor fez. Because collectively we have all the gift like Porque Jesus. coletivamente aí então temos todos os dons de Cristo. That's why if your cell group understand this, Porque assim, se a sua célula entende isto, your cell group will be as powerful as Jesus when he was on a earth. sua célula vai ser tão poderosa como o Senhor Jesus Cristo foi quando estava na terra. Amen. Amém. You can do what Jesus did. Vocês podem fazer o que o Senhor Jesus fez. Hallelujah. Aleluia. But you collectively, not you Mas personally. você coletivamente, não individualmente. Whoa. Oh. After we train ourselves to be the corporate Christ, Quando treinamos então a nossa célula para ser esse Cristo corporativo, I tell you powerful things happen in our cell. eu te digo que coisas poderosas acontecem nas nossas células. Whatever Jesus did, the cell can do. Tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, essas células podem fazer. Could Jesus heal the sick? O Senhor When Jesus he was on podia earth? curar os enfermos, Yes. The cell can also heal the sick. então a célula também podem curar o enfermo. Could Jesus perform miracles? Podia Jesus então fazer milagres? The works I did, you will do also. Então a obra que eu fiz, vocês também farão. Amen. Amém? Could Jesus raise the dead? Podia então o Senhor Jesus ressuscitar os mortos? The works I do, you will do also. A obra que eu fiz, vocês também podem The fazer. cell can raise the dead. A célula pode então We experience it in Indonesia. nós ressuscitar os mortos. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Could Jesus heal the mental illness people? O Senhor Jesus podia curar as pessoas com problemas mentais? Yeah, we can also heal the mental Nós illness. também podemos curar as pessoas que têm problemas mentais. But if we become the corporate Christ. Se nós nos tornarmos então Cristo corporativo. Amen. Amém? Now, a little bit more. Um pouco mais. Is it okay? Still? Está bem? Podemos continuar? Okay. Ok. Now, how to become the cell like this? Então, como nos tornamos então uma célula desta forma? We have to let the Trinity express themselves in the cell. Nós temos que deixar a Trindade se expressar através de nós. Okay, look at me. Olhem para mim. Inside my body, Dentro do meu corpo, I have a brain, eu tenho um cérebro, I have a mind, eu tenho uma mente I have a spirit. e tenho um espírito. So, these three things Essas três coisas have to express themselves. têm que se expressar. All of them. Todos os três têm que se The brain, expressarem. The brain express, O cérebro se expressa, the mind expressed, a mente se expressa the spirit express. e o espírito se expressa. Okay, look at this verse. Olhem para esse versículo em 1 Coríntios, esses versículos, 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Okay, 1 Corinthians 12 is all about the body of Christ. Então, 1 Coríntios está sempre falando sobre o corpo de Cristo. Now, please read verse 4 to verse 6. Então, vamos ler. Há diferentes tipos de dons,
mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Aleluia. Amen. Look at the picture here. Olha ali para a figura ali. This is the tabernacle of David. Este é o tabernáculo de Davi. In the tabernacle of David, No tabernáculo de Davi, is only 12 people in the tabernacle. somente então 12 pessoas ali em volta do tabernáculo. Not a big group, 12 people Não only. é um grupo grande, somente 12. Why? Por quê? Because the room is small. Porque a sala é pequena. Do you know the tabernacle David is only 5 meter times 5 meter times 5 meter? Sabe que o tabernáculo de Davi era somente 5 metros de largura, de comprimento e de altura? And only 12 priests can fit in the room. E somente 12 sacerdotes podiam estar naquela sala. This is the prophecy about cell. Isso é uma profecia sobre célula. Hallelujah. Aleluia! And who is in the middle of them? Quem está no meio deles? The Ark of the Covenant. A arca da aliança. It symbolizes the Father, the Son, and the Holy Spirit. Simboliza o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia! So in the body, No corpo, you have the brain, the mind, and the spirit. você tem então o cérebro, a mente e o espírito. In the body of Christ, No corpo de Cristo, you have the Father, você tem o Pai, the Word of the Father, which is Christ, a palavra do Pai que é Cristo, and the Spirit live inside. e o Espírito vive dentro. Yeah. Now, they not only dwell inside, Não somente ele habita dentro, they want to express themselves. eles querem se expressarem. Amen. Amém? Each one of them express themselves. Cada deles da Trindade quer se expressar a si próprio. Now, look at verse 4 to 6. Vejam então novamente ali 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 6. Can you see the Trinity in these 3 verses? Vocês podem ver ali a Trindade nesses 2 versículos? Can you see the Trinity? Vocês podem ver? Yeah, very clear. Muito claro. The Holy Spirit. O Espírito Santo, The Holy Spirit express himself by giving different kind of gifts. o Espírito Santo se manifesta a si mesmo dando vários dons, Aha. concedendo os This dons. is the 9 gifts of the Holy Spirit. Esses são os 9 dons do Espírito Santo. Now, what will Jesus give? Express himself. E o que o Senhor Jesus vai dar, então? Qual é a expressão do Senhor Jesus? The Senor is Jesus here. O Senhor é o Senhor Jesus aqui. And Jesus will express himself in different kind of ministry. O Senhor Jesus vai se manifestar a si mesmo através dos diversos ministérios. Aha, this is Ephesians 4, 7 Hallelujah. to 12. Isso então é Efésios capítulo 4. When Jesus went up to heaven, Quando o Senhor Jesus foi aos céus, he gave gifts to us. ele deu dons para nós. This gift is the 5 ministry. Esses dons são os 5 ministérios. Ministry of O apostolic, ministério de apóstolo, prophetic ministry, de profeta, evangelism, de ministry, evangelismo, teaching de ministry, ensino and then a pastoral e ministry. então o ministério pastoral. 5 ministries. 5 ministérios. To make sure believers can do this 5, Para ter certeza que os crentes possam exercer esses 5, the 5-fold minister have to equip them. então esses 5 ministérios precisam equipar os discípulos. Do you understand? Vocês entendem? So Jesus' job is to express 5 ministry. Então o trabalho, a obra de Cristo é manifestar esses 5 ministérios. Now, what is the job of the Father? Mas agora, qual é a obra do Pai? The Father expresses himself through,
different activities. O Pai, então, manifesta a si próprio através de diferentes atividades. The word activity here is energeo. A palavra atividade aqui é energeo. From here you get the word energy. Aqui, dessa palavra, você obtém a palavra energia. So the Father give us, different kind of energy to do different kind of activities. Então, o Pai nos dá diferentes tipos de energia para que possamos fazer diferentes atividades. This is the 7 motivational gifts, Romans 12. Então, isso está em Romanos 12, é os 7 tipos de dons, If you read de Romans 12, manifestações. you read Romans 12, Romanos 12, yeah, you can see that gift is from the Father. aqueles dons são do Pai. Very clear, from the Father. Muito claro, vem do Pai. Okay, we will not discuss this because no time. Nós não vamos discutir sobre isso porque não temos tempo. So can you see that Holy Trinity all expresses different kind of gifts? Vocês podem então observar que toda a Trindade, os 3 da Trindade expressam seus dons. Amen. Amém? But today in the cell we don't practice all this gifting. Mas hoje no grupo, na casa, nós não manifestamos todos esses dons. We only meet in human level. Nós somente nos encontramos assim Aleluia. no humanismo. Aleluia. Human wisdom. É uma sabedoria humana. Comunhão. A comunhão. Comunhão. Oh, fellowship. But later it become very boring. Oh, mas depois se torna muito chato, muito tedioso. Because we don't know how to build his house. Porque nós não sabemos como construir, edificar a sua Because casa. in order to build his house Mas para que possamos construir, edificar a sua casa, is by using his gifts. é usando os seus dons. 1 Peter chapter 4 1 Pedro capítulo 4, verse 10. versículo 10. He said, as each one has been given a gift, Para cada um foi concedido um dom. use it to serve one another. Vocês precisam servir um ao outro. Because we are the good treasurer of God's grace. Que nós somos o bom tesouro, dispenseiros da graça de Deus. Amen. Amém? So the gift, Da multiforme sabedoria de Deus. So the gift have to be used for one another. Esses dons têm que ser usados um para com o outro. Today's church, we don't use it for one another. Hoje na igreja nós não utilizamos, nós não expressamos esses dons uns para com os use outros. it in the pulpit. Nós só usamos aqui do púlpito. In the pulpit cannot be one another. No púlpito não pode ser um para com o outro. I preach to you, Eu prego a vocês, but you don't preach to me. mas você não está pregando para mim. I use my gift one way. Eu uso o meu dom somente em uma direção. But 1 Peter 4 said we have to use it to serve one another. Mas 1 Pedro 4 fala que é para nós usarmos para servir um ao outro. So gift is for cell group. Então os dons é para o grupo na casa. Oh, it is okay to use it publicly, like this. Está tudo bem usar os dons publicamente, But the main purpose is for one another. mas o principal propósito é um para com o outro. But today we don't use it for one another. Mas hoje em dia nós não utilizamos os dons uns para com os outros. That's why the cells suffer. Por isso que a célula está sofrendo. Because we don't use the gift to build the cell. Porque nós não usamos os dons para edificar a célula. Let us use it to build the house. Vamos utilizar os dons para construir a casa. Amen? Amém? Now, are you ready? Está preparado? Vocês estão preparados agora? Now, how to practice all this gifting? Como então podemos praticar todos esses dons? Okay, I will give you one illustration. Eu vou te dar uma ilustração. Only one, and then we'll end up in this session. Somente uma ilustração e depois vamos então encerrar essa sessão. Please open our Bible in 1 Peter chapter
chapter 2, verse 5. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Peter chapter 2, verse 5. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Okay, please read. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Jesus said, you are all living stones. Jesus fala que nós todos somos pedras vivas. Aren't you glad we are living stones? Vocês sabem que nós somos então pedras vivas? Why is called living stones? Por que somos chamados pedras vivas? Because we are born again. We already born again. Porque nós somos nascidos de novo. So we are living stones. Por isso somos pedras vivas. But don't stop as living stones. Mas não pare como pedras vivas. Because God doesn't want just to have living stones. Porque Deus não quer ter somente pedras vivas. He wants a house. Ele quer uma casa. One stone is not a house. Uma pedra não é uma casa. Some churches has a lot of stones. Muitas igrejas têm várias pedras. Oh, living stones. Tem muitas pedras vivas. Living stones can jump. Pedras vivas podem pular. Living stones can praise God. Pedras vivas podem adorar ao Senhor. Living stones can give money also. Então, pedras vivas podem dar dinheiro também. But it doesn't mean that this is a house. Mas não significa que isso é uma casa. Because if we are independent, porque se nós somos independentes, we go home independently. Nós vamos para casa independente. And next week we come back. E na próxima semana a gente volta. Oh, we are living stones. Nós somos pedras vivas. But this is not a house. Mas isso não é uma casa. Because no relationship between one another. Não tem relacionamento um com o outro, não tem comunhão. We are just a pile of stones. Nós só somos uma pilha de pedras. A pile of stone is not a house. Uma pilha de pedras não é uma casa. Jesus can present there. O Senhor pode estar ali, but he cannot dwell there. Mas ele não pode habitar ali. He wants to dwell. Ele quer habitar. So build him a house. Então temos que construir uma casa. Amém? Amém. Now, how to build a house? Como edificar uma casa? I was an architect before. Eu era um arquiteto antes. So God used my architectural knowledge to explain how to build a house. Então o Senhor usou essa minha habilidade como arquiteto, como pode ser construída uma casa. Now I want to explain to you how to build a house. Então agora eu quero te explicar como nós construímos uma casa. Have you seen a stone house? Você alguma vez viu uma casa construída com pedras? If today you go to Israel, se você vai hoje a Israel, some part of Jerusalem you cannot build, houses other than stone house. Vocês em algumas partes então de Jerusalém, lá de Israel, você não pode construir uma casa a não ser através de pedras. So in Israel, a lot of stone house. Lá em Israel existem muitas casas de pedras. Now, how to build stone house? Mas agora, como podemos construir casas de pedra? You need 3 elements. Vocês precisam 3 elementos. Number 1. O primeiro. You need to know what kind of works or ministry. Que tipo de trabalho, que tipo de ministério? Jesus in the cell give 5 works of 5 ministry to build the house. O Senhor Jesus na célula dá 5 tipos de ministério para ser construída essa casa. Because Ephesians 4:11-12. Então, porque em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, it says the job of the fivefold minister. Então, o trabalho dos 5 ministérios is to equip the saints. É para equipar os santos. So the saints can do the work of the ministry. Para que então os santos possam exercer o trabalho do ministério. Now, what ministry? Mas que ministério? Many people think, any kind of ministry. As pessoas pensam que é qualquer tipo de ministério. No. Não. Vírgula. To build the body. Para construir o
corpo, para edificar o corpo. So the work of the ministry is only limited to one ministry, to build the body. Então, o trabalho dos 5 ministérios só tem um trabalho, só tem um ministério final, para edificar o corpo. That means this 5 ministry, Isso significa que os 5 ministérios, the goal is to build the body. então o alvo é edificar o corpo. This 5 ministry is the most important ministry Então in the os church. 5 ministérios são os mais importantes ministérios no corpo. That's why Watchmani call it the ministry. The ministry. Então o Watchmani chama esses 5 ministérios como o ministério. Wow, what does it mean? O que isso significa? This is the main ministry of the church. Isso significa que é o principal ministério da igreja. All other ministry must support these ministries. Todos os outros ministérios devem dar suporte a este ministério. So this 5 ministry is the main ministry of the Esses 5 church. ministérios, então, é o principal ministério da igreja. People think this ministry is any ministry. No. Muitas pessoas pensam que esses 5 ministérios são qualquer ministério. No, only these 5 ministries. Mas somente esses 5 ministérios. But do we need other ministry? Mas precisamos de outros ministérios? Yes. Sim. We need musician. Nós precisamos dos músicos. We need usher. Nós precisamos usher. Yeah, we need counselor. Nós precisamos conselheiros. But all that ministry Mas todos os ministérios must support these 5 têm ministries. que dar suporte a esses 5 ministérios. If the ministry does not support these 5, Se esses outros ministérios não dão suporte para os 5 ministérios, throw it away. podem jogar fora It's eles. useless. Porque é não utilizáveis. Because the most important ministry in the church is this 5. Porque o mais importante ministério na igreja são esses 5 ministérios. Now, what is this 5 ministry? O que é então esses 5 ministérios? This is how we build a house. É assim que podemos construir, edificar uma casa. If you look at these pictures, Porque você pode ver ali então aquela figura, how do we build a house? como então ali no slide nós mostramos como construir uma casa. Start from here. Então comece ali na direita. We need to find stones. Nós temos que encontrar as pedras. Amen? Amém? Yeah, to find new stones, Nós new precisamos material. novos materiais. Yeah? We go to the world. Nós vamos ao mundo. Yeah, we take the dead stone Nós pegamos aquelas pedras mortas and change it into the living e stones. nós transformamos elas em pedras vivas. This is called evangelism. Isso se chama evangelismo. So every cell member have to evangelize as a body Todos os membros da célula têm que evangelizar como o corpo. and go and find new stones. E para ir encontrar novas pedras. Yeah, change them from dead stone into living stones. Então transformem elas de pedras mortas para as pedras vivas. Whoa, now you have a lot of living stones. Ou agora vocês têm várias pedras vivas. But look at me. Mas olhem para mim. Is it a house yet? Já está construída a casa? No. Isso Why? já é a casa? Because the stone is not ready yet to be used as the material. Por quê? Porque as pedras ainda não estão prontas para serem utilizadas como material para a casa. Although these stones, already living stones, Essas pedras já são pedras vivas, but they still are in the old form. mas ainda está no formato antigo. Some stone are very round, Tem pedras que são muito redondas. some stone are very long, Tem pedras que são muito compridas. some stone are very rough and sharp. Tem muitas pedras que são muito afiadas. If you close enough to Se them, você está muito perto dela, you can feel the pain. você pode sentir muita dor. Pastor, do you have that kind of stones in Vocês, Brazil? pastores, têm esse tipo de pedras aqui no Brasil? No, only in Indonesia. Não, só na
Some men in the church, their hands is very beautiful. Alguns homens na igreja, as mãos deles são muito bonitas. When they worship God, hallelujah. Quando eles louvam ao Senhor, aleluia, But when they go home, mas quando eles vão para casa, the same hand abuse the family. é a mesma mão, então abusa toda a família. Bate. Aleluia. 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 Pastor, do you have that kind of stone? Pastores, vocês têm esse tipo de pedras? Only in Indonesia, okay. Only in Indonesia. See, these are sharp stones. Essas são pedras afiadas. Some stones are very long. Essas pedras afiadas são muito compridas. Do you have long stone in the church? Vocês têm pedras compridas na igreja? Hallelujah. Aleluia. Holy, holy, Santo. Long face stone. Amen. São pedras com rostos longos. Longus. So these stones need to be formed. Essas pedras precisam ser formadas. Amen. Amém? Now, what will the workers do? Então, o que os trabalhadores vão fazer? Remember, we are at the same time the stone, also the workers. Vocês lembrem-se então que nós somos ao mesmo tempo pedras, mas também os trabalhadores. Is that right? Isso é verdade? So what should we do to this new material? Então, o que devemos fazer nesse novo material? The worker bring a big hammer. Então, o trabalhador pega um grande martelo. Yep. And take a chisel, you know, a chisel. Pega um martelinho, aquele afiadinho assim. E pega a palhadeira. Talhadeira, eu nem sei o nome em português. Form them. Está formando a pedra. This is teaching one another. Isso é ensinando um ao outro. We teach one another in the cell group. Nós ensinamos então um ao outro na célula. We disciple one another. Nós discipulamos um ao outro. This is including one-on-one discipleship. Isso aí é um a um discipulado. Do you do one-on-one discipleship? Vocês fazem um a um discipulado? Yeah. Very good. Muito bom. So, disciple one another. Estamos discipulando um ao outro. Teaching one another. Ensinando um ao outro. Now, what is the standard? Qual é o padrão? We form the stone until the stone looks like the chief cornerstone. Então nós trabalhamos na pedra para que a pedra então se pareça com a pedra angular. Who is the chief cornerstone? Quem é a pedra angular? Jesus Christ. Jesus Cristo, aleluia. Every stone have to be formed into the form of the chief cornerstone. Cada pedra precisa ser formada como a pedra angular. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém? But you know, some stones, they don't want to be formed. Vocês sabem que algumas pedras não querem ser formadas. In Indonesia, we have a lot. Na Indonésia nós temos muitas delas. When you chase them to form them, quando você está então indo atrás dela para formar ela, they roll away. Ela então se rola e vai embora. They roll from one house to another house. Então ela sai de uma casa para outra casa. They roll from one local church to another local church. Sai de uma igreja local para outra igreja local. We call this rolling stones. Nós chamamos. Não precisa nem tradução. Pastor, do you have rolling stones in Brazil? Vocês têm essas pedras que se rolam em lugares e lugares. Rolling stone. These people cannot grow. Essas pessoas não podem crescer. Because when God want to form them, they run away. Quando Deus quer formar elas, elas saem correndo. They never being formed. Elas nunca vão ser formadas.
So we need to stay in one local church. Nós temos que permanecer na igreja local. Stay in a cell. E permaneça naquela célula. So we can teach one another. Então nós podemos ensinar um ao outro. Amen? Amém? Some stone are very hard, very stiff. Algumas pedras são muito rígidas. We call this flintstone. Nós- Nós chamamos eles dos Flintstones. Now, are we a house yet? Nós já somos uma casa, Not yet. Because still a pile of stone. ainda é uma pilha de pedras. So we need the third kind of E works. nós temos então, precisamos do terceiro tipo de trabalho. Place them one after the other Então, in the right place. Agora nós vamos colocá-las, cada uma delas, no lugar apropriado. Gather them and place them in the right place. Então colete todas as pedras e coloquem elas nos lugares certos. So every stone, have relationship to one Então another. cada pedra tem então comunhão um com a outra. We put cement, in the midst of Nós them. colocamos cimento no meio dessas pedras. This is the house. Esta é a casa. So they can love one another. Então agora eles podem amar um ao outro. Care for one another. Pode cuidar um do outro, se preocupar um Fellowship com o in outro. one another. Pode ter comunhão um com o outro. The word fellowship, A palavra comunhão koinonia, means Koinona giving to one é another. dar um ao outro. That's why the early church give to one another. Por isso que a igreja primitiva dava um para com o outro. They are willing to Compartilhava. sell their house and give it away. Eles tinham desejo e vendiam as suas casas e compartilhavam um com o They outro. take care of one another. Eles cuidavam um do outro. Oh, they are very strong in fellowship. Eles eram muito fortes na comunhão. This is pastoring one another. Isso aí é pastoreando um ao outro. So in the cell we pastor one another. Então na célula nós pastoreamos um ao outro. We love one another. Nós amamos um ao We outro. build relationship. Nós construímos os We relacionamentos. take care of one another. Nós cuidamos um do outro. That is how you build a house. É assim que construímos uma casa. Now, how do you know where you put the right stone in the right place? Mas agora, como podemos saber que colocamos a pedra no lugar correto? How? Como que sabemos? If you want to know how to put the right stone in the right place, Se você quer saber como colocar a pedra certa no lugar certo, you need to read the plan, the blueprint. você então tem que ler o plano. This is the apostolic blueprint. Este é o grupo dos apóstolos, os apóstolos. So every member in the cell, Todos os membros na célula, they need to know the apostolic blueprint of the church. eles precisam saber como é o agrupamento apostólico na igreja. They need to understand the apostolic blueprint of the cell. Eles precisam aprender o apostólico agrupamento na célula. What is a cell? They need to know. Eles precisam saber o que é uma célula. Otherwise, the cell member will treat the cell according to their understanding. De outra forma, então, os membros da célula vão tratar então a célula conforme a sua própria mente. Some say, "Oh, cell leader, we don't want to be a serious cell." Alguns então membros da célula vai falar para o líder da célula: nós não queremos ser uma célula tão séria. Let's become relaxed cell. Relax. Vamos ser uma célula assim, Relax. assim, Always- confortável. Always comunhão. Todas as vezes fellowship. And then eat. Então comendo. Churrascaria. Churrascaria, barbecue. And soon E muito prontamente. you will see the sign of eating now. E aí nós vamos ver o sinal da comilança. Or the cell member said, "Hey, cell leader, Aí o membro da célula vai falar: líder da célula. we don't want, relaxed cells. Nós não queremos esse tipo de célula relax. We want deep Bible study. Nós queremos então profundos estudos bíblicos. Very deep.
Muito profundo. Deep Bible study. Profundo. We want to fill our head with a lot of knowledge Nós temos que preencher a nossa mente com muito conhecimento. until our head swollen, Até que a nossa mente se exploda. until we could not walk anymore with our leg, Até que a gente não possa nem andar com as nossas pernas. and we walk with the head. Aí nós andamos com a cabeça. Do you have that kind of cell? Vocês têm esse tipo de célula? Deep Bible study. É bem profundo o estudo bíblico. Why you have that kind of cells? É porque vocês têm esse tipo de Because célula? people don't understand what is a cell. Porque não sabe o que é uma célula. So we need the apostolic blueprint. Nós precisamos então a manta apostólica. Planta. Planta apostólica. Amen. Amém? Now, is it finished? Está acabado? You know the stone. As pedras. Yeah. Find the stone. Form the stone. Encontrando a pedra, formando as pedras, Put together the stone. colocando as pedras juntas. Read the blueprint. E então, lendo aí o plano, Is it finished? o projeto, está Não. acabado? No. Não. If you are architect, you know. Se você é um arquiteto, como o Otto Carr também, já sabe isso. You need one more works. Você precisa ainda mais um trabalho. It's called quality control. É o controle de qualidade. Amen? Amém? That is the prophetic. Esse aí é o profeta. So prophetic ministry actually is the quality control. Então, o dom de profeta é realmente o controle de qualidade. Yeah? Prophetic ministry in the Bible is to oversee God's people. Então, o dom profético na Bíblia é para ver, então, supervisionar o trabalho de Deus na igreja. Also in the cell, Também na célula, you know, prophetically we have ability, you know, to know profeticamente nós temos habilidade de conhecer. whether our works is according to the blueprint or not. Nós temos habilidade de reconhecer se o nosso trabalho está de acordo com o projeto. If we build according to the blueprint, Se nós então edificarmos, construirmos de acordo com o the plano, prophetic ministry confirm it. então o ministério profético então confirma. This is called edification. Isso é chamado de edificação. Yes, you are doing the right thing. Vocês estão fazendo corretamente. God is pleasing with you. Deus está grato, está agradado. O Senhor está agradado. Se agrada com isso. Keep doing this. Continuem fazendo You isso. are in the right direction. Vocês estão indo na direção That's correta. number one function of prophecy. Isso é a função número 1 da profecia, do profeta. Edification. Edificação. Mas If they build not according to the blueprint, se eles não construírem de acordo com a planta, the prophetic ministry correct them. então o dom profético corrige eles. It's called exhortation. E é chamado então de exortação. Exhortation means bring them back to the plan. Exortação significa trazer eles de volta para o plano. Amen. Amém. Now, in building God's house, Em construir a casa de Deus, it's not easy. não é fácil. It's very, very messy. É muito confuso. Sometimes we lose heart. Muitas vezes nós estamos descorajados, If you want to build the healthy desanimados. cell, Se você quer construir uma célula saudável, it's not easy. não é fácil. You will feel in the process is very messy. Você vai ver que durante o processo vai ter vai estar muito bagunçado. Yeah. Have you been in a project which not finished yet? Vocês já estiveram num projeto que ainda não terminou? Oh, it's very messy. É muito bagunçado, muito confuso. But it doesn't mean that, this is
not in progress. Mas isso não significa que não está em progresso. But actually it's in progress. Mas na verdade está em progresso. But when we see the result, very messy. Mas quando nós vemos que está tudo bagunçado, Have you been to a new project? It's an unfinished project. vocês já estiveram participantes num projeto que ainda não está acabado? Oh, very messy. Muito bagunçado, Full of dust. muito cheio de pó. And it sounds like this. E soa parecido com isso. And very E dusty. muito pó. Cheap flying everywhere. As folhas voando para tudo que é lugar. When you were in that condition, E vocês estão no meio daquela condição. you said, why so messy? Por que está tão bagunçado aqui? When you build God's house, Porque quando você constrói a casa de I tell Deus, you what happened. eu falo para vocês o que Your vai acontecer. cell will experience very messy process. A célula vai parecer muito bagunçada. 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 Oh, sometimes you lose heart. Ou algumas vezes vocês se desanimam. Sometimes you want to quit. Muitas vezes você quer desistir. Then the third function of prophecy came to you. Então a terceira função da profecia do ministério de profeta vem até você. Not only to edify you, Não somente para edificar você, not only to exhort you, não somente para exortar, but now to comfort you. mas para confortar você. Do not lose heart, my Não son. perca o coração, não desanime, meu filho. Keep doing my works. Continue fazendo o meu trabalho. You haven't seen the result yet, Você ainda não viu o resultado, but I will always be with mas you. eu vou estar sempre com você. I never forsake Eu you. nunca vou te deixar. Be encouraged. E seja encorajado. Amém. Amém. He comfort us. Ele nos conforta. This is the prophetic ministry. Esse é o ministério profético. 3. 3 funções. If you build according to the blueprint, Se você então construir de acordo com a planta, the prophetic ministry confirm you or edify you. o ministério profético já confirma você e edifica. If you not build according to the plan, Se você então não construir de acordo com o plano, prophetic ministry exhort you. então o ministério profético vai te exortar. That means, bring you back to the plan. Então vai te trazer de volta para o plano. If you are tired in doing the works of Se God, você está cansado de fazer o trabalho de Deus, the prophetic ministry comfort you. o ministério profético te conforta. Hallelujah. Aleluia. Amen. Aleluia. Now, if you do these 5, Se você então realizar esses 5 ministérios, you are building a house. vocês estão construindo uma casa. So in our cell, Então na nossa célula, these 5 ministry is the agenda, are the agendas of the cell. esses 5 ministérios é a agenda da célula. Do you understand? Você entende? Now, the last thing I want to share. O último ponto que eu gostaria de compartilhar. When we practice cell, Quando nós praticamos isso na célula, we go through all these 5 ministries. nós vamos então realizar todos esses 5 ministérios. For example, Por exemplo, we use 5 minutes to share the apostolic vision. então nós temos 5 minutos para compartilhar a visão apostólica. So every member know what is a cell. Então todos os membros entendem o que é a célula. They know how to participate in building his house. Eles sabem como participar para construir a sua casa. Only 5 minutes to share. Somente 5 minutos em compartilhar. Then Então, we practice how to activate the apostolic anointing. então nós sabemos como ativar então a unção apostólica. Tonight I want to talk more about this. Hoje à noite eu quero falar mais sobre isso. Because without the anointing
apostolic anointing, Nós falamos então sobre a unção apostólica, which is the anointing of the Holy Spirit. que é a unção do Espírito Santo. You cannot do these 5 works. Aí você não pode fazer se você não tem essa unção, esses outros 5 ministérios. So we teach every member to activate these 5 Então ministries. nós ensinamos cada membro a ativar essa unção, esse é Aleluia. o ministério apostólico. Amém. Aleluia. Amém. And then after that, E depois disso, we worship and then we prophesy to one another. então nós adoramos ao Senhor, louvamos ao Senhor juntos, e aí nós profetizamos um para com o outro, um para o outro. All the 9 gifts operate in the cell. Todos os 9 dons, então, acontece dentro da célula. Hallelujah. Aleluia. Do you want to experience it? Você quer experimentar isso? Tomorrow we will learn this. Amanhã nós vamos aprender isso. How to activate all the 9 gifts, all. Como ativar todos os 9 dons. Hallelujah. Aleluia. And then we teach and pastor one another. Então nós ensinamos e pastoreamos um ao outro. Yeah. We teach one another Ensinamos um ao outro. and answer one another needs. Então nós respondemos à necessidade um do outro. This is- Atendemos à This is necessidade um do outro. teaching and pastoring. Então isso é ensinando e pastoreando. And at the end, E no final, before we stop the meeting, we will talk about evangelism. então, no final, antes de terminar o encontro, nós falamos sobre evangelismo. I will talk more later. Eu vou falar sobre isso mais tarde. So how do we practice this? Como nós praticamos isso? Do you want to practice this? Você quer praticar isso? How? Como? Come tonight. Venha hoje à noite. Hallelujah. Aleluia. Let's pray. Vamos Hallelujah. orar. Vamos orar. Father God, thank you for the word. Deus Pai, obrigado pela sua palavra. Thank you for showing us the 5 ministries. Obrigado por nos mostrar os 5 ministérios. This is the ministry of Christ. Esse é o ministério de Cristo. To build your house. Para construir a sua casa. To build the body. Para construir o To corpo. build the family of God. Para construir a família de Deus. Give us ability to do this, Lord. Nos dê a habilidade para fazer o seu trabalho. Thank you for the word you given to us. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. In Jesus' name we No pray. nome do Senhor Jesus oramos. Amen. Amém. Aleluia. Aleluia. Yes. Let's listen to some announcement. Aleluia. Amen.